Olá! Quando se fala em engenharia de manutenção, a questão não é encontrar a estratégia certa. Não existe uma receita única. O que existe, isso sim, é a estratégia mais eficiente para cada equipamento, para cada ativo. É por isso que hoje vamos mergulhar nos três grandes pilares que sustentam a gestão de ativos industriais, para perceber, no fundo, o que é que os distingue. Pois, esta é a pergunta de 1 milhão de euros, não é? É a questão que move toda a engenharia de manutenção. Porque, no fim de contas, isto não é só sobre, apertar parafusos ou trocar peças. É muito mais do que isso. É sobre dominar o tempo. E, claro, dominar o risco. E a diferença é mesmo esta. Ou se vive a apagar os fogos sempre em modo de emergência, ou se trabalha para garantir a fiabilidade. E o que é que separa estes dois mundos? É uma coisa muito simples, mas fundamental. O gatilho. Ou seja, o que é que nos faz agir? O que é que desencadeia a manutenção? É este pequeno detalhe que vai definir toda a estratégia. Muito bem, vamos então começar pelo primeiro pilar, o mais básico, o mais instintivo de todos, a pura e simples reação. A manutenção corretiva, o nome diz tudo, não é? A gente só age depois de a coisa ter avariado. O gatilho aqui é a própria falha. A máquina para e nós vamos lá reparar. É a clássica abordagem do deixa andar até partir. Não há qualquer aviso, só mesmo a consequência. Para isto ficar super claro, vamos usar uma analogia com um carro. Manutenção corretiva é isto. Estamos a guiar na autoestrada, o pneu fura e pronto, temos de encostar e trocá-lo ali, no meio do nada. É a forma mais reativa possível de gerir um problema. Mas, atenção, é preciso ter cuidado aqui. Nem toda a manutenção corretiva é sinónimo de caos. Há dois tipos. Existe a corretiva não planeada, que é o pesadelo de qualquer gestor. Pensem num transformador essencial que explode sem aviso. Mas depois existe a corretiva planeada. E esta é uma escolha inteligente. É quando decidimos, de propósito, deixar um componente que não é crítico, como uma simples lâmpada de sinalização, funcionar até ao fim da sua vida. Aí não há problema. Ok, saindo do modo reativo, vamos avançar para o segundo pilar. Aqui, a filosofia muda completamente. Passamos a ser proativos, com base numa lógica muito simples: o calendário. Na manutenção preventiva, o tal gatilho de que falamos muda radicalmente. Já não é a avaria. A ação é disparada pelo passar do tempo ou por um contador de ciclos. Ou seja, intervimos com base em intervalos fixos, sejam meses, anos ou horas de funcionamento, tudo para tentar reduzir a probabilidade de uma falha acontecer. E voltando ao nosso carro, a preventiva é aquela mudança de óleo que fazemos religiosamente de X em X quilómetros. O óleo pode até parecer limpo, não interessa, chegou à quilometragem, troca-se. Ponto. Não se espera por nenhum sinal, cumpre-se o plano. Só que esta abordagem tem aquilo a que se pode chamar um pecado capital. E é grave: o desperdício. Quantas vezes não se trocam peças que ainda estavam perfeitamente boas, que ainda tinham horas e horas de vida útil pela frente? E há outro problema. Cada vez que mexemos no equipamento, por muito cuidado que se tenha, há sempre o risco de sermos nós a introduzir uma nova falha. E agora sim, chegamos ao terceiro e mais avançado pilar, o pilar da previsão. Aqui, a manutenção deixa de ser reativa, deixa de seguir um calendário cego e passa a ser inteligente. Aqui, nós aprendemos a ouvir o que o equipamento nos diz. Na preditiva, o gatilho é a condição real do equipamento. A ação só acontece quando há uma alteração detectável no seu estado, que é monitorizado, muitas vezes em tempo real. É basicamente uma manutenção guiada por dados, pura e simplesmente. E o nosso carro? Bem, a preditiva é aquele sensor moderno no painel de instrumentos que acende uma luz a avisar: atenção, a pressão do pneu traseiro esquerdo está baixa. O pneu ainda não furou, mas o aviso já cá está. Isso dá-nos tempo para ir a uma bomba de gasolina e resolver o problema em vez de ficarmos parados na autoestrada. E como é que se faz isto de ouvir uma máquina? Com tecnologia, claro. Estamos a falar de coisas como análise de vibração para sentir um rolamento a começar a falhar, ou termografia para ver o calor e encontrar um ponto quente numa ligação elétrica antes que pegue fogo, ou até análise de óleo, que funciona como uma análise ao sangue para um transformador. E hoje em dia, claro, entra aqui a inteligência artificial e o machine learning, que conseguem analisar rios de dados e detectar padrões que seriam invisíveis para qualquer pessoa. Ok, isto parece tudo muito bonito, mas como é que funciona na prática? Como é que se sabe exatamente quando é preciso atuar? A resposta está toda num conceito-chave, uma ideia que é a espinha dorsal de toda a manutenção preditiva. É a chamada curva PF,
Imaginem um gráfico que mostra a saúde de um equipamento a diminuir com o tempo. O ponto P significa falha potencial, é o primeiro momento em que conseguimos detectar que algo não está bem, um ruído estranho, uma vibração diferente. O ponto F é a falha funcional, é quando a máquina para mesmo. A magia, a grande ideia da manutenção preditiva, é atuar nesta janela, exatamente no intervalo entre o P e o F. E perceber isto da curva PF leva-nos à conclusão mais importante de todas. A questão não é se uma estratégia é melhor que outra, é saber aplicar a estratégia certa ao ativo certo no momento certo. Portanto, se resumirmos tudo, o que é que temos? A corretiva quase não tem custo para começar, mas a longo prazo, os custos são enormes e totalmente imprevisíveis. A preventiva, um custo mais equilibrado, aumenta a fiabilidade, sim, mas à custa de algum desperdício. E a preditiva exige um grande investimento à cabeça em tecnologia e formação, sem dúvida, mas, a longo prazo, é a que oferece o menor custo total e a fiabilidade máxima. Por isso, hoje em dia, o grande objetivo de qualquer gestão de manutenção moderna é muito claro. É pegar nos equipamentos mais importantes, os mais críticos, e movê-los da preventiva para a preditiva. E deixar a corretiva só mesmo para aquilo que não tem impacto se falhar. E no fundo, a grande lição que a manutenção moderna nos dá é esta. A perfeição não é um sistema que nunca falha. Isso não existe. Os sistemas verdadeiramente inteligentes são aqueles que têm a capacidade de nos avisar antes de falharem. A verdadeira inteligência não é infalibilidade, é antecipação.